Olá pessoal, sou o professor Baroni, estamos aqui dando sequência. Hoje vamos falar do BRCR11, BTG Pactual Office Corporate Fund. Esse é um dos fundos mais importantes da Bolsa, sem dúvida nenhuma, merece o nosso destaque e nossa atenção aqui. A administração e gestão também feita pelo BTG Pactual, lembrando sempre mais uma vez que apesar de ser o mesmo banco, são entidades diferentes ali dentro, né? São corporações diferentes ali dentro, são empresas diferentes, segmentos diferentes internamente dentro do próprio banco. O segmento desse fundo é corporativo, lajes comerciais, o patrimônio total dele 2,6 bilhões, taxa de administração, veja, não muito alta, 0,25, mas a taxa de gestão um pouquinho aí, chama um pouco mais a atenção do pessoal aí, 1,5 sobre o valor de mercado. E até outubro de 2019 o gestor deu um desconto e essa taxa então agora está 1,1, tá? Lembrando que é um desconto. Então somando essas duas taxas aí nós temos hoje 1,35, mas o original é 1,75 sobre o valor de mercado. Esse fundo começou em 2010, tem uma quantidade relevante de cotistas, hoje aí acima de 33 mil cotistas, representando boa fatia do mercado. Número de cotas 19.224.537. Então, sem dúvida, BRCR11 ou BC Fund, como a gente está acostumado a dizer, figura entre um dos fundos mais importantes aí, não só da Bolsa, como também do segmento corporativo, ou seja, de lajes comerciais. Seguindo em frente, o BC Fund ele é negociado com o código BRCR11, como eu disse, figura entre um dos principais ativos negociados no Brasil. É um fundo que chegou ao mercado em 2010 com a premissa da prática de gestão ativa, ou seja, o mandato do fundo era de gestão ativa. A ideia era que realmente o gestor tivesse essa proposta de renovação, de portfólio, sempre procurando aproveitar o ciclo imobiliário. Conta hoje com 10 propriedades, 59 contratos de locação e uma BL aí por volta de 230 mil metros quadrados, um pouquinho menos aí com base na referência em abril de 2018. Perceba então que pela quantidade de área locável, isso torna esse ativo bastante importante dentro do segmento. Outro ponto interessante a se observar é que o BC Fund considera a alavancagem financeira, ou seja, ele emite dívida, ele faz dívida para adquirir propriedades e paga essas dívidas com o fluxo dos próprios aluguéis ou fluxo de caixa do próprio fundo. É um instrumento não muito comum no mercado brasileiro, no mercado americano isso já é bem mais usual, mas no mercado brasileiro isso não é muito comum. Lembrando que essa dívida não é tão relevante assim dentro do patrimônio global do fundo, não vamos entrar em detalhes específicos até para que esse vídeo possa ter mais perenidade com vocês. E essas dívidas são amortizadas de tempos em tempos. Então, a grosso modo, o BC Fund ele tem esse mecanismo de alavancagem para potencializar seus resultados. Bom, vamos falar um pouquinho do portfólio. Como a gente falou aí, tem algumas propriedades não só em São Paulo como também no Rio de Janeiro. Eu coloquei aí alguns percentuais atuais. Então vamos falar primeiro aí Brasília Financial Center, que é o prédio da Paulista, 100% do fundo em São Paulo, Buriti também em São Paulo 100%, Edifício Morumbi em São Paulo também 100%, o Senesp, uma propriedade bastante relevante, um prédio muito volumoso, vários blocos, né? E o fundo é dono de algumas dessas lajes, 31% desse complexo também em São Paulo. O Eldorado Business Tower, um dos mais importantes ativos do portfólio, o fundo é dono aí de quase 70%, né, 69%. Flamengo, 100% no Rio de Janeiro. Montreal, também no Rio de Janeiro, 100%. Torre Almirante, um edifício muito emblemático no centro do Rio, dono de 60%, o fundo é dono de 60%, os outros 40% é de um outro fundo imobiliário, que é o Torre Almirante mesmo, Almi 11, mas aqui hoje nós estamos falando do BRCR, correto? Vamos em frente, Transatlântico 28% e Volkswagen 100%, um prédio ali perto do aeroporto de Congonhas. Os imóveis são basicamente localizados no eixo Rio-São Paulo e distribuídos da seguinte forma, é um ponto que a gente sempre falou, um ponto de atenção, 40% AAA, 36% A e 23%, quase 24% B. Então a gente sempre ponderou essa assimetria do próprio portfólio internamente, não é? Em geral, o BRCR é majoritário nos ativos, isso é um ponto muito importante. Ser majoritário facilita o controle para reformas, manutenções e retrofits. O melhor exemplo dentro do portfólio é o próprio prédio da Paulista, que passou por um dos mais importantes retrofits
não só de São Paulo, mas do Brasil. Aí está uma imagenzinha retirada do próprio site para vocês verem então as 10 propriedades. Percebam nitidamente que boa parte dessas propriedades são prédios em destaque, prédios que chamam a atenção, né? Principalmente o prédio da Paulista, que é o BFC, o Torre Almirante, aqui no cantinho, no Rio de Janeiro, e mais aqui também no cantinho embaixo, o Eldorado Business Tower. Então, nós diríamos que esses 3 são os 3 ativos mais importantes do portfólio. Muito bem, o momento atual do BRCR ainda segue desafiador e delicado, não só pelo momento do fundo em si, mas o momento do mercado corporativo, especialmente do Rio de Janeiro, onde o fundo tem bastante participação. O resultado real vem se deteriorando aí com o tempo, principalmente depois da saída da Petrobras do Torre Almirante, mas o gestor tem mandato de renovar o portfólio, não só trocar os ativos, mas também comprar CRIs. Ele tem um CRI lá bastante relevante dentro do portfólio, de um prédio que pode ser convertido para o fundo daqui a alguns anos, e também comprar cotas de outros fundos imobiliários. A gestão agora tem buscado fazer uma troca relevante de ativos com a Brookfield, que é uma empresa listada, com o objetivo de diminuir vacância, diminuir a presença no Rio de Janeiro de prédios vagos e buscar mais ocupação também no Rio. Caso essa movimentação seja concretizada, está previsto para o segundo semestre de 2018, a gestão já sinalizou que vai buscar novas aquisições com excedente de caixa. Claro, ela tem uma parte de lucro para distribuir, mas algum excedente de caixa ela vai buscar novas aquisições, procurando aí fortalecer o perfil dos contratos do fundo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou do BRCR11, lembrando mais uma vez que não é indicação de compra ou venda, nada mais é uma forma de apresentar o fundo para vocês. Muito obrigado, eu sou o professor Baroni da Suno Research e até uma próxima.